Arthur Noronha. Bom dia, Bom dia, Sandra. Bom dia, João Guilherme. Bom dia para quem está entrando. Gustavo, muito bem, Gustavo está aí de novo. Kalena, Gabriel Zanetti, também andou sumidinho, Gabriel Zanetti. Bom dia, Giovana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, Alice. Que Deus abençoe o nosso dia. Que lindo, já tem um grupinho entrando, temos 18 participantes, muito bem, na hora certinha. Bom dia para quem está entrando, que Deus abençoe o nosso dia, a nossa manhã e a nossa semana. Amém, hein? Joia, 8º ano. Último tempo de aula, todos animados, hein? Todos bem acordadinhos. Claro que estão todos animados. Imagina, pensamento positivo, energia positiva, povo de Deus. Vamos lá. Estamos vendo adjuntos adverbiais, estamos vendo o agente da passiva, estamos vendo objeto indireto. Opa, todo conteúdo gostoso de analisar, não é? Que legal. Ó, deixa eu ver se um aluno está por aqui. Deixa eu ver, Gabi, as chamadinhas estão todos aqui, 21... ele ainda não está, mas teve um aluno que eu não posso dizer o nome, sabe, 8º ano, que ontem na hora da minha aula estava fazendo eureka. Como que pode isso? Eu não sei dizer. Aconteceu isso na turma do 7º ano, uma aluna, e agora na turma de vocês, um aluno. Como que eu sei disso? Ontem à noite, quando eu fui fazer a revisão do eureka, capítulo 5, né? Para ver se mais alguém fez, porque eu vejo aquilo todas as noites, até sexta-feira eu vou fazer isso. E aí, para mim, aparece quantos vocês acertaram, quantos vocês erraram, quantas tentativas vocês tiveram de refazer, o horário que vocês fizeram, o dia e o horário. Quando eu olhei de um aluno o dia e o horário, falei, epa, esse horário eu estava na minha aula, como que fez eureka na hora da minha aula? Estou de olho em 8º ano, estou longe, mas estou acompanhando de perto cada um de vocês, tá bom? Fiquem atentos, hein? Não tentem enganar a professora, não, porque vocês não enganam o professor, vocês enganam a si próprios, não esqueçam disso, tá? Nesse ensino à distância, então, aluno que não faz a tarefa, vou só copiar, probleminha meu como professora? Não, probleminha seu quanto aluno. Para ser um estudante, não tem que copiar tudo que aparece no slide ou no gabarito lá da plataforma, não, tá, povo de Deus? Façam a tarefa com seriedade, tá? E hora da minha aula, nem nunca, jamais fazer eureka ou fazer qualquer outra atividade. É um pedido, hein? Vamos lá, deixa eu ver se o aluno chegou aqui. Acho que ainda não, ele que precisava ouvir, mas está aqui. Mas eu falo um outro dia, não tem problema não. Vamos lá, deixa eu ver. Ok. Está Sandra, oi. Diga-me. A quantidade de tentativas que a pessoa ela realizou, você leva em consideração? Porque é igual, como você leva muito em conta a quantidade de acertos para avaliar a quantidade de pontos, o que eu faço? Quando eu erro uma, as outras eu já vou chutando para ir mais rápido e voltar, tipo, reiniciar, para eu começar de novo. Entendo, minha florzinha, entendi. Agora eu vou dar esse recadinho, veja bem. Todos os que eu já vi, eu não volto atrás para ver. Então, a tentativa você tem... Eu refaço no mesmo dia. Perfeito, isso que eu ia dizer. Se você faz e refaz, eu pego somente o resultado. Eu sei quantas tentativas ou quantas vezes você refez. Mas para mim eu vejo o resultado. Então, muita atenção nisso, que no primeiro bimestre percebi que alguns alunos, eu não tenho certeza, mas deu para perceber, a percepção que eu tive, que fez por fazer. Então, tem que levar a sério, porque não é fazer por fazer. Você tem uma pontuação pelo número de acertos. Eu somo do capítulo 5 até o capítulo 8, que serão os capítulos analisados. Quantos acertos em cada capítulo você teve, somo todos os acertos de todos os capítulos, e a Dani, professora de matemática, faz o cálculo
qual seria a sua nota final de todos os acertos de todos os capítulos. Assim eu fiz do primeiro bimestre, expliquei para vocês, e a mesma coisa. Só estou na dúvida se eu vou colocar 20 pontos ou 30, como foi o bimestre passado. Eu só estou na dúvida nisso aí. Por enquanto, eu estou anotando os números de acertos, tá bom? Quantas tentativas você fez, não tem problema. O importante é no final aparecer para mim. Ô, Sandra. Oi, João. É até capítulo mesmo? 5? 5 até o 8. Então já fiz. O 5 é esta semana. O 6 é na semana seguinte, que a gente vai fechar o capítulo 6 do Eureka, tá? Aí o 7 na outra semana e assim vai? Vamos por semana. Apesar de que, olha bem, eu tenho muitos alunos aqui que já fizeram 7. Eu fiz o 7, o 8 eu fiz todos. Só que, tipo, eu não fui bem. Aí eu fui lá e vou refazer tudo de novo. Deixa eu ver, João. Deixa eu ver o João. Eu acho que eu fiz o 7. Não, para mim só apareceu o 5 feito aqui, João. Você finalizou o 6 e o 7? Sim. Não, peraí. Eu não olhei todos do 6 e do 7 ainda não. Perdão, João. Do 6 eu fiz do o 6 e o 7, 7, só que eu fui mal. Tá, entendi. Você tem chance de refazer, tá bom? Tem chance. Eu ainda não estou olhando o 6. Para fazer no Eureka. Oi? É até que dia para fazer o capítulo 6 e 7? Não, estou falando o capítulo 5. Olha bem, Gabriel Vieira, presta atenção. Esta semana eu vou avaliar o capítulo 5, certo? O capítulo 6 é na semana que vem, que já está no slide, do dia 29 de junho a 3 de julho, é o capítulo 6. O 7 eu ainda nem falei. Eu só programei o 5 e o 6, tá? O 7 é para quem já quiser ir fazendo, porque na apostila nós estamos no capítulo 8. Então, vocês têm condições de fazer até o capítulo 7 com tranquilidade, aliás, sem problema. Olha aí na tarefa no slide, vejam bem. Olha lá, tudo mastigadinho para vocês, é só vocês olharem no slide. Desta semana, 22 a 26, Eureka capítulo 5, até sexta-feira. Sábado já não tem mais pontuação. Semana de 29 de junho, que é na outra, a 3 de julho, Eureka capítulo 6, ok? E para amanhã, amanhã, nossa, que confusão aqui. Amanhã é dia 24, gente? Amanhã o caderno suplementar capítulo 7, certo? E hoje vamos corrigir essas páginas. Amanhã não era o 6? Não, lembra que eu arrumei? O caderno suplementar a gente já fez o capítulo 6 todinho, a gente já corrigiu antes da pandemia, né? Antes da pandemia não, antes do recesso. A gente já fez o 6, aí eu consertei. Ontem mesmo eu falei para vocês, não é o 6 não. Ou foi uma aluna aí que fez a observação. Aí eu falei, é o 7, o 6 a gente já corrigiu. Era para fazer o 7. O 6 a gente já corrigiu. Então, vamos começar nossa aula. Página 34 da apostila, todos com a página 34 aberta. Vamos terminar esta interpretação que a gente já iniciou umas semanas para trás, onde vocês leram em casa caderno. Nós corrigimos na quinta-feira passada, né? Vimos que os textos instrucionais têm como gêneros textuais cartilha, caderno e folder. Então, essa interpretação é de um caderno em que fala da finanças, né? Educação financeira. A gente trocou figurinhas sobre isso na quinta-feira, foi muito legal, a gente conversou bastante. Então, vamos à letra B. Olha. Lembrando que Oi. Rapidinho. Quando eu estava fazendo o que você passou no caderno, eu ainda estou com um pouco de dificuldade sobre a matéria nova. Tá, caderno vamos ver depois, tá bom? E matéria nova não é na primeira explicação que a gente pega, né? Então, não tô entendendo nada. Sim, não entendeu. Tá nuvem preta então, né, João? Nuvenzinha tá não preta, assim. Vai não entender nada. Lembra aquela nossa nuvenzinha, aquele esquema que a gente faz em sala de aula? Não entender nada, esse nada, né? É um pronome indefinido que não sabe direito, então é nuvenzinha escura. Entendeu mais ou menos? Eu sei achar um agente da passiva diferenciado do adjunto adverbial. Eu sei um pouquinho, estou na nuvenzinha cinza, né?
e assim por diante. Tô nessa. Mas primeiro eu tenho que corrigir a tarefa. Não sei se hoje vai dar para a gente entrar no conteúdo que a gente começou, né? Esse conteúdo novo. Mas a gente tem aula amanhã e quinta. Então vamos com calma aí. Primeiro eu tenho que corrigir a apostila. Eu não consigo, se eu passo a tarefa, eu já tenho que corrigir, né? A gente não pode deixar sem corrigir. Então vamos lá. Na página 33 tem a letra A, que vimos a diferença entre sonhos e projetos. Letra B. Qual é a importância que essas definições têm para o texto? Explique. Quem poderia responder bem rapidinho? Vamos tentar fazer a correção de forma bem rápida. Quem pode responder? Falar? Pode. Que para você realizar um sonho, basta você... Não, que para você realizar um sonho, você tem que colocar esse sonho no papel. Ou seja, fazer um projeto para realizar ele, empreender e etc. Falamos bem isso, né, na quinta-feira. Para realizar os sonhos, você precisa projetar, colocar no papel. Então, vamos à resposta da letra B, aqui para caso se alguém não fez. Alguém gostaria, mais um apenas, gostaria de ler sua resposta? Ou está dentro do que já foi lido? Sandra, Oi. eu coloquei que para o texto eles possuem essa importância porque eles querem mostrar quais são os sonhos, que seria o que as pessoas querem, mas ainda não tem ideia de como fazer e quando fazer, não tem previsão. E também querem mostrar quais são os projetos, o que as pessoas colocam no papel para realizar, os sonhos que aquelas pessoas pensaram diante de muito tempo e conseguiram realizar ou estão colocando em prática para um dia se realizar. Que linda a sua resposta, muito bem. Isso serve, falamos na quinta-feira, para a nossa vida, né? Um texto assim espetacular para a gente organizar nossas finanças, né? E não cair no endividamento. Falamos bem isso. Legal, então precisa planejar, colocar no papel. Joia. Vamos para o número 7. Vou deixar por enquanto aí na tela a letra B. Releia as frases em destaque nas caixas encontradas no texto. Em seguida, aponte as características que elas possuem em comum e a função que exercem no texto. Qual seria a resposta da número 7? Quem pode aí partilhar? Quais são as características que essas frases possuem em comum? E a função... Ambas como realizar a organização financeira e estimulam o leitor a seguir e realizar o que está falado no texto. Esse é um dos motivos pelo qual eu imagino ter colocado passo a passo de uma organização financeira no texto. Ok, Letícia, obrigada pela sua participação, Letícia, valeu, muito obrigada. Alguém mais gostaria de responder? Oi. Sandra, eu coloquei que elas servem para orientar o leitor. E assim fazer com que ele mude seu comportamento. Perfeito, serve para orientar de uma forma assim mais sucinta e bem objetiva. Então vamos lá, tem uma resposta aí. São frases assim afirmativas, apontam princípios e formas de conduta com tom de orientação. Então elas servem para quê? Para orientar, direcionar a um leitor projetado com quem se dialoga. Aí tem uma resposta, né? Vocês veem o que vocês podem tirar. As duas colegas que responderam perfeitamente. Além de serem sínteses dos temas tratados no texto, tem o efeito de motivar, foi falado isso, os leitores, de estimulá-los a seguir o passo a passo proposto. Então, lá tem passo a passo. Bacana o texto, como eu já disse. Vamos ao número 8. De acordo com o texto, em relação às finanças pessoais, quais são os fatores que interferem nas escolhas que fazemos? Qual é a melhor forma de lidarmos com isso? Vamos lá, quais são os fatores? Quem quer responder, por favor? A razão e a emoção interferem nas finanças pessoais. A publicidade dos interesses em manter seu status social é acarretado, por exemplo, por uma emoção. Obrigada, Kalena. Olha, as 3 alunas aí bem participativas, né?
Letícia, Kalena e Yasmin. Gosto também, o João Guilherme é bem participativo. Quero participação de outros também, hein? Essa turma tem mais de 30 alunos, não quero apenas 4, 5 participando, não. Se fizeram uma tarefa, coloquem a leitura, façam em voz alta, até para eu ouvir a voz também, tão bom ouvir a voz de vocês. Vai ter uma resposta aí do número 8. Fatores, razão e emoção, que a Kalena colocou. São esses fatores que interferem nas finanças pessoais e precisam estar equilibrados. Muito bem. Como exemplos, o texto fala das escolhas da vida, do consumo, da publicidade, propaganda e dos interesses em manter um status social. Situações muitas vezes motivadas apenas pelas emoções. A gente esquece de pensar nas consequências, né? Vê lá um produto, ai, quero comprar aquele produto, mas você tem o dinheiro sobrando para fazer esta compra, né? Como é que está a sua educação financeira aí, o seu consumo? Vai no crédito? Ai, 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 cuidado com o crédito. Vamos ao número 9. É possível afirmar que a educação financeira envolve fatores que vão além de aspectos financeiros? Vem um primeiro pontinho. Sim. Escolha um fragmento do texto que lhe ajude a justificar sua resposta e compartilhe-o com a turma. Então, vamos lá. Quem fez, que gostaria de ler? Número 9. Peraí, deixa eu achar. Professora. Oi, Yasmin. Eu coloquei um fragmento que está lá no finalzinho, onde tem 1.3, escolhas, equilíbrio entre razão e emoção. Aí a segunda frase, no entanto, há momentos em que tomamos atitudes ou efetuamos escolhas com base exclusivamente nas emoções. Então olha bem, a escolha dos fragmentos aí é uma escolha pessoal. Aí Yasmin escolheu lá no finalzinho, onde fala o quê? De razão, emoção, né, Yasmin? Isso, escolhas... lá onde tem 1.3 escolhas, aí a segunda frase. Ok, então se vocês olharem na página 32, 1.3, foi que a Yasmin escolheu. João Guilherme quer ler? Diga, João. Eu escolhi aqui, na página 30. O projeto implica um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo da direção de um sonho ou dos objetivos que se quer concretizar. Ok, isso aí está no primeiro passo? Não. Ou lá para cima? Onde não. Tá na não. Página 30? Na página 30. Lê de tá novo. Antes do primeiro passo. Antes do primeiro passo. Eu sublinhei esse aqui na minha apostila também. Joia, João. Ok. Então, nós temos aí 2 respostas que já foram colocadas. Vou pôr aí um número 9, mas é uma resposta, escolha pessoal. Tem aqui para chegar, não tem nem o trecho, não. Tanto que não está entre aspas, tem só uma explicação. Então, vocês podem copiar um desses 2 trechos que foi citado, tá? Ou escolher um outro que é do desejo de vocês, como é uma escolha de fragmento aí pessoal. Então, é possível compreender que a educação financeira passa por questões que estão além da economia e do entendimento sobre o mercado financeiro. Nesse sentido, o texto é marcado por reflexões de cunho filosófico, definições conceituais, incentivos motivacionais e pensamentos sobre o tempo, relações familiares, escolhas de vida, razão e emoção. Então, a escolha dos fragmentos aí é pessoal, conforme eu falei, tá? Terminamos a correção da página 34. Agora vamos para a página 43. Então, na página 43, espera aí, nós temos cartilha, educação financeira, e uma cartilha com 4 parágrafos que também continua falando sobre a importância de cuidar do seu dinheiro, de planejar, de se organizar financeiramente, para que você chegue no final do mês, você consiga realizar algum sonho, ou que chegue no final do ano, você consiga colocar num projeto o seu sonho de um passeio, de uma viagem, né, ou de alguma outra atividade que vocês gostariam de realizar, que tudo requer um pouquinho de dinheiro, ou muito dinheiro.
Então, vamos lá. Número 6, página 43. É correto afirmar que dinheiro foi feito para gastar. Pontinho, está uma afirmação. No entanto, a sua utilização requer controle e um mínimo de planejamento. Letra A, que é uma resposta pessoal. Você já ouviu alguma dessas frases antes? Se você ouviu, em que contexto? Então, aqui, você já ouviu que o dinheiro foi feito para gastar? Quem gostaria de responder? Sandra, Oi. eu coloquei que eu já ouvi a primeira frase, a segunda não. E a primeira frase, ela estava no contexto de alguém que está te estimulando a gastar seu dinheiro, como a relação de um vendedor e um cliente. O vendedor, ele não fala isso diretamente ao cliente, mas ele diz algumas palavras aos clientes que estimulam você a gastar do mesmo jeito que essa frase faz. Os dois têm o mesmo objetivo, que é fazer o cliente gastar. Eu coloquei como exemplo que o vendedor fala que alguma peça, algum produto está barato diante de um desconto. Te estimula com a frase. Muito bem, Letícia. Você colocou a sua resposta jóia, do seu jeito, perfeitamente. Mais alguém gostaria de partilhar aí? Se ouviu alguma dessas frases antes? Hein? A resposta foi da Letícia. Quando é resposta pessoal, pelo menos mais um, né? Em sala de aula a gente escuta vários, mas aqui não dá. O nosso tempo parece que é mais rápido ainda. Então, eu vou à letra B, então. Vou adiante. Letra B. Posso ler, professor? Opa, pode, João. Ok. Sim, eu mesmo já falei quando eu queria comprar alguma coisa. Exato. Ah, João Guilherme, é bem assim. A gente se motiva a gastar quando a gente quer alguma coisa e pensa, não, é muito caro. Aí você pensa assim, não, o dinheiro é feito para gastar. Gasta mesmo. Eu acho que essa frase já passou na cabeça de todos nós, né? Lógico. Não sei. Dinheiro foi feito para gastar. A primeira coisa que vem na cabeça, né? Não mede as consequências, ele foi feito para gastar. Muito bem, obrigada, tá? Pela participação. Letra B. Por que essa contraposição de ideias aparece no texto? Vamos lá, o que vocês colocaram? Eu posso falar? Pode. Conforme o texto, o princípio de educação financeira é ganhar, gastar, poupar e investir seu dinheiro. No caso, se dizer que o dinheiro foi feito só para gastar, é apenas um desses tópicos. Ok, Kalena, obrigada. Mais um pelo menos. Aí eu fico aqui pensando, será que só esses fizeram a tarefa, né? Ou timidez dos outros em não ler? Ou dúvida cruel, né? Teria que estar olhando a apostila para ver quem fez, não fez. Mas tudo bem, vou colocar uma resposta aqui. Vocês podem tirar dela uma conclusão ou reformular. Diga, quem gostaria de ler? Posso falar sobre mim? Pode. Eu coloquei que isso serve para mostrar que muitas pessoas, né, na maioria, têm uma ideia equivocada sobre esse assunto das finanças. Aí tem até a palavra aqui também, resposta. Joia. Obrigada, Yasmin. Então, olha bem, tem uma resposta elaborada, mas não precisa copiar exatamente como está ali. Dali você elabora a sua, né? Desde que não perca o sentido, lógico. Letra C, para a gente terminar esta página 43. Como a ideia de que dinheiro foi feito para gastar fere o princípio da educação financeira expresso no início do trecho. Então, como que fere? Quem fez? Sandra, eu coloquei que se o dinheiro realmente foi feito para gastar, você não precisa ter razão e pensar antes de gastar, contradizendo a educação financeira, que diz que antes de você gastar, você tem que usar a razão e pensar se aquilo realmente está dentro do seu orçamento e se você realmente precisa daquilo naquele momento. Linda, joia. Mais alguém? Mais alguém? O meu Parabéns, ficou tipo obrigada. de cima. Diga.
Tá tipo de cima, porque é quase a mesma coisa, né? Aí eu coloquei que acaba totalmente com o princípio de educação financeira, pelo modo de que falar que o dinheiro foi apenas feito para gastar, fere os outros elementos do princípio de educação financeira. Ok, obrigada, Kalena. Vamos colocar a resposta aí da letra C para a gente poder ir adiante, para ir para a página 44, onde a gente vai a 44 é bem pouquinho, só tem duas. A gente tem que acelerar aqui, adiantar bem a correção para ver se vai dar tempo da gente entrar no conteúdo. Não sei se vai dar, mas hoje eu acho que é mais a correção mesmo, né? Professora, eu com Oi. dinheiro tipo economiza com tudo. Eu sempre penso com alguma coisa, mas depois eu gasto todo o dinheiro com um fone, sei lá. Ah, João Nilo, que bom te escutar, partilhar sua resposta, sua experiência de vida aí com o dinheiro. Ok, João Nilo, obrigada aí pela sua participação. Gostei, ó, ouvi uma voz diferente. É isso que eu gostaria que em nossas aulas... Oi, Luiz Fernando, oba, mais um. Desde o início do ano guardando dinheiro para comprar um celular. Tá difícil segurar esse dinheiro. Né? Eu consegui um celular. Continue juntando, Luiz Fernando, você vai conseguir, tá? Vamos agora para o número 7, aí, ó, letra C tem aí uma resposta, tá? Enquanto isso, eu vou ler o número 7. Tem uma frase: seja um administrador das suas finanças. Olha aí, Luiz Fernando, João, sejam administradores, serve para cada um de nós. Outra oração: aprenda a gastar bem o recurso que possui. Tem a letra A. Qual é o sujeito das formas verbais destacadas? As formas verbais seja e aprenda. Qual é o sujeito dessas duas? Qual? Você. Você, muito bem. Seria um sujeito elíptico, ou oculto, ou desinencial. Sabemos que pode ter essas três formas, né? Elíptico, oculto ou desinencial. Letra B. Por que essas formas verbais são típicas do gênero textual cartilha? Ah, eu falei isso nas características da cartilha. Por quê? Professora, eu coloquei porque é um gênero textual que procura conversar com o leitor e fazer com que ele mude seu comportamento. Ok, pode ser uma resposta. Quero ouvir mais alguém. Por quê? Eu coloquei parecida. Coloquei que são utilizados verbos como forma de interação ao leitor. Ok, estou escutando a Giovana agora, que delícia. Obrigada, Giovana, pela sua participação. Quero ouvir mais um. Eu quero chegar a uma outra resposta também. Professora, Oi. eu coloquei que é um texto instrucional que procura dialogar com o leitor. Oh, Vitalita também está melhorando, está chegando também o que eu quero. Vamos colocar uma resposta, é um texto instrucional. Se é um texto instrucional, o verbo apresenta o modo imperativo. Lembra que eu falei isso com vocês? E tem o objetivo de dialogar, certinho, de integrar com o leitor. Então, olha bem, por se tratar do texto instrucional, que procura intervir no comportamento do leitor, é recorrente o emprego também do imperativo. Então, acrescenta aí as respostas, tem que colocar que é importante o modo imperativo e por ser um texto instrucional. Depois, para a última interpretação da última página, quantas horas, hein? Nossa aula termina 11h10. Nossa, quase 11 horas já. Vamos lá. Como elaborar um controle orçamentário, onde tem uns passos aqui. Lembra que a gente comentou da importância de colocar numa agendinha, né? Que eu até comentei com vocês, eu ponho tudo em agenda, os meus gastos. Aí uma aluna também disse, né, que alguém da família faz a mesma coisa, procede do mesmo jeito. Então, a importância de colocar os gastos, o que é fixo, aquele gasto que é fixo, isso aí é para os responsáveis de vocês, mas de vocês têm um dinheirinho também, pode elaborar uma planilha dessa maneira, né? Vem o número 8, vamos lá. De acordo com o texto, o que é necessário para se fazer um controle orçamentário? Quem fez? É fácil essa, né? Quem fez aí o número 8? Eu falei que defina quais são seus principais custos mensais, indicando os rendimentos e os seus gastos.
Ok. Fala de novo, Kalena, por favor. Defina quais são os seus principais custos mensais, indicando os rendimentos e seus gastos. Tá, então só importante você, é o início da sua resposta, que a pergunta vem assim: o que é necessário para se fazer um controle orçamentário? Aí você começou a resposta como? Repete só o início. Não, eu coloquei errado. Era pra... Agora que eu percebi que tá a mesma coisa, quase. Mas defina quais são os seus principais custos mensais por meio de uma tabela. Então você coloca assim, que é preciso definir. É o início que eu falei, a colocação do verbo aí como resposta, que não ficou bacana. É só você mudar a colocação aí no início, como resposta. Não estou dizendo do restante. Defina. Hein? Tá, defina seus principais custos mensais. O que é necessário para se fazer um controle orçamentário? Defina. Não, então, o que é necessário? É necessário definir, é isso que eu estou te mostrando. É necessário definir e continua a frase. É a mudar aí a colocação, tá? Então, vamos a uma resposta número 8, mas eu gostaria de ouvir mais alguém, além da Kalena, o que é necessário para se fazer um controle orçamentário, o que é preciso fazer, o que é necessário ter. Sandra. Oi. Eu tenho algumas palavras e expressões que estavam nos primeiros parágrafos. Ok. O que você pôs? Que foi análise cuidadosa da situação financeira, análise honesta, empenho e disciplina. Disciplina, ok. Empenho e disciplina, tem aí. Então, para você, para ter um controle orçamentário, temos que ter a primeira coisa, disciplina, gente. Tem que organizar o seu dinheiro, igual vocês têm que ter na escola, nos estudos. Disciplina. A disciplina é fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Fazer corretamente, da maneira que a gente sabe como agir, mas nem sempre a gente faz como é necessário agir, né? Então, aí tem uma resposta, é preciso disciplina, empenho, uma análise honesta e cuidadosa da situação financeira pessoal. Concretamente, é necessário realizar um levantamento, um balanço das finanças, com uma planilha, falamos sobre isso, que indique rendimentos e os gastos mensais. Ok. Número 9. Quais recursos gráficos são utilizados para explicar o que é um controle orçamentário? Aí tem uma imagem, né? Se vocês olharem aí, muito interessante nesta mesma página lá em cima, tem duas figurinhas, duas imagens que dá para responder aí. Número 9. O que vocês puseram? Eu coloquei o desenho do pão e do sorvete. Uma tabela com os principais gastos e algumas setas. Ok, isso mesmo, Yasmin. A gente sabe que o pão é essencial, o sorvete é supérfluo, né? Isso para a nossa vida. Atenção, o que come o pão é essencial. Sorvete não é essencial, açaí é essencial. Açaí é essencial? Não, açaí é supérfluo. Tem coisas que são supérfluas que a gente não tem necessidade de gastar, aliás, realizar gastos, né? Então, além dos desenhos do pão e do sorvete, que a Yasmin colocou, né? Tem as tabelas, que ela também mencionou aí, o esquema de setas. Joia! Tudo isso está no quadro aí de como elaborar um controle orçamentário. E a última, número 10. E o Ailton? Ailton é do 6º ano, está querendo entrar na aula do 8º, meu Deus. O que o Ailton quer fazer na aula do 8º? Ai, meu Deus. Vamos lá. Número 10. Nessa passagem... antes do número 10, deixa eu fazer a chamada aqui, espera aí. 8º ano. Alunos que não estão presentes. José Haroldo, Júlia... O Haroldo não está vindo nas suas aulas só? Ele está nas outras. É mesmo? Então a minha eu estou premiada para ele faltar. Ele só veio em uma aula minha. Eu já mandei mensagem para a Lília, ela está aguardando a Edgar Lene enviar a listagem de presença, porque a gente manda semanalmente para a escola
a listagem aqui, quem faltou, quem não faltou. Então, ontem eu enviei uma mensagem, a Lília me respondeu isso. Agora, José Haroldo, vou fazer essa observação, então, para ela, tá? E o Vitor Hugo, são os que faltaram à aula hoje. O Ian está aí, gente? Ian? Responde aí, Ian. Está aí? Ian, tá? O Ian está aí? Tá, o Ian tá. Está, né? Ele tá. Então, vamos ao número 10. Vamos lá. Nessa passagem, quais são as estratégias do texto para intervir no comportamento do leitor? Vamos lá para a gente finalizar essa correção. Quem pode responder? Posso falar? Pode. Pode falar. Primeiramente, coloca uma frase. Não é tarefa difícil, é uma questão de disciplina. Depois, lança uma pergunta retórica e uma frase estimulante. Vamos lá, você consegue. Ok, então vamos à resposta número 10. Vocês observando lá, o texto começa dizendo assim, não é tarefa difícil, é uma questão de disciplina. Tudo na vida, como eu falei, requer disciplina. Em seguida, ele lança umas perguntinhas. Né? E aí, está disposto a enfrentar esse desafio? Está logo no início do parágrafo, né, do texto. E depois, uma frase de estímulo. Vamos lá! Você consegue. Qualquer frase melhor que essa de incentivo, de estímulo, você consegue. E depois, tudo em tom coloquial, né? Vocês veem aí, é um tom coloquial. E assim por diante. Na sequência, vem o passo a passo com verbos no imperativo. Oi, quem deseja falar? A bateria do computador John Guilherme acabou, e aí por isso que ele saiu. Ele pediu para te avisar. De quem? Do João Guilherme. Ah, meu aluno João Guilherme. Caraca, agora que eu percebi, a minha tem 2%. E está acabando a nossa aula também. Temos 3 minutinhos de aula, tomara que dê tempo, né, João Nilo? Então, olha só, meus amores, terminamos toda a correção que requer mesmo, eu gosto de fazer a correção de interpretação. Vejam bem, para amanhã tem um caderno suplementar, né? Mas eu preciso que pelo menos vocês copiem os exercícios que eu montei. De repente, a gente vai precisar corrigir primeiro o caderno suplementar, capítulo 7, e como a gente tem aula ainda na quinta, a gente faz juntos, não sei se amanhã vai dar tempo. Esse aí eu pedi para vocês fazerem em casa, foi? Pedi. Eu não me lembro, gente. Você pediu ontem para a gente copiar. Para a gente fazer hoje, né? Fazer o que... Não, tentar fazer e o que não conseguisse deixar para fazer isso. Obrigada, Kalena, porque são tantas turmas, uma turma eu estou num conteúdo, outra turma eu estou em outra e eu não anotei. Ok. Eu montei outros exercícios também. Não, só mais um, né? Só mais 2. Além desse, eu não sei se já tem mais 2 slides, não tem? Tem aí, né, Gabi? Tem esse, esse aí eu peço para vocês copiarem, tá bom? Se não copiaram. Então, vamos lá. Deixa eu ver o exercício, vamos ver se vai dar tempo. Vocês copiaram esse? Sim. Vamos ao número 1 aí. Vamos lá. Nas frases a seguir, escreva nos parênteses. A para adjunto adverbial, AP para agente da passiva e OI para objeto indireto, onde vimos que na cabeça da gente pode haver uma confusão se a gente não fizer uma interpretação correta e se a gente não entender a função de cada análise aí, de cada termo, né? Adjunto adverbial, ele completa, né? Ele apresenta a circunstância. O agente da passiva é aquele que apresenta um pratica ação e outro sofre ação. Um agente da passiva é aquele termo que sofre a ação. Sim, enquanto isso vocês vão me ouvindo. É aquele que sofre a ação. O objeto indireto é aquele que faz a pergunta diretamente ao verbo e que a gente descarta se é adjunto adverbial ou agente da passiva.
Vamos ver. O livro foi escrito por Antônio. A mesma coisa de colocar Antônio escreveu o livro. Então, por Antônio seria o quê como resposta? Agente da passiva. Agente da passiva. Então, eu transformei, né? O Antônio seria o sujeito na voz ativa e ele se torna um agente da passiva na voz passiva analítica. Obedeceu ao sinal de trânsito. Quem obedece, obedece a alguma